Meus irmãos, boa tarde. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Meus irmãos, estava agora meditando com Deus desde manhã, porque, sabe, meus irmãos, eu vim falar algo para você, não eu, mas o Espírito Santo, sobre uma coisa que está não só escrita na Bíblia, mas tem muita gente agora em vários países fazendo e você precisa fazer. Isso não vem do Nelber, isso não vem de informação de algum homem. Quem fez foi Jesus Cristo. É o jejum, meus irmãos. O jejum, ele não é para emagrecer não, meus irmãos. Automaticamente, quando você fica sem comer, você vai emagrecer o seu corpo. Mas o jejum não é para isso. Eu confesso para você que quando você fica muito tempo sem comer, sem se alimentar, Deus ele começa a abrir o seu entendimento, ele te dá sabedoria para o que você precisa. Mas, sabe, meus irmãos, não existe regra para o jejum, quanto tempo você tem que ficar sem comer, porque, sabe, meus irmãos, no YouTube, se você for lá agora no YouTube e procurar sobre jejum, você vai ver que você vai ver lá, meus irmãos, muitas pessoas de vários países postando os vídeos e as pessoas no comentário dos vídeos dizendo sobre o jejum, pessoas testemunhando que já ficou 1, 2, 3 dias sem comer e Deus entregou um milagre para ele que ele precisava urgente. Eu não sei o que você precisa, meus irmãos, agora, exatamente agora, mas Deus sabe. E Deus ele veio só falar para vocês assim, meus irmãos, para vocês jejuar. Sabe, meus irmãos, eu vou abrir para vocês o que eu tô fazendo. Ontem eu comi, era 2 horas da tarde, e agora vai dar praticamente 2 horas da tarde do dia de hoje, vai fazer 24 horas que eu tô sem comer. Mas não é eu, não é alguém que consegue. Se você colocar o joelho no chão e pedir misericórdia para Deus para jejuar, aí você vai jejuar e Deus vai te dar um caminho. Eu não sei o que você precisa, seja financeira, seja na saúde, seja, sabe, meus irmãos, no casamento. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Só que para você obter agora, para Deus está dizendo para você jejuar. Fica algumas horas sem comer, meus irmãos. Eu não estou dizendo para... Meus irmãos, eu não vou colocar limite para você, porque é você e Deus. Eu faço o meu jejum, vou fazendo o meu jejum conforme Deus vai me revelando. Às vezes Deus revela algo muito mais para você, para te dar muito mais sabedoria, para responder você agora. Quando você jejua, pode ver, meus irmãos, vai lá no YouTube e procura lá, não só eu, mas muitas outras pessoas falando sobre o jejum. Aí lá embaixo nos comentários você vai ver os testemunhos das pessoas, dizendo que uma pessoa, eu vi hoje, Deus me revelou um comentário de uma pessoa que ela jejuou 3 dias e Deus, assim que ela entregou o jejum, Deus entregou a saúde que ela estava precisando, que ela estava buscando. Mas você precisa saber de uma coisa, meus irmãos. Jesus Cristo, ele deixou escrito aqui, é o que eu vou abrir. Ele ficou 40 dias sem comer, meus irmãos, mas era para se sacrificar para Deus. Tá certo, meus irmãos? Mas como Deus é misericordioso, quando você pratica algo igual, exemplo, se sacrifica para Ele, Ele te responde e Ele tá me usando agora para dizer que vai te responder. Fica algumas horas, não janta não, você que já almoçou, não fica sem jantar. E aí você almoça amanhã. Você vai ver na hora, quando você entregar o jejum, você só fala assim, ó, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, aqui eu entrego o jejum, seja feita a sua vontade. Você vai ver que Deus vai te responder na hora, meus irmãos, na hora você vai obter alguma coisa que você precisa, porque Deus, meus irmãos, todo sonho que a gente tem, os pensamentos que vem na gente, que faz a gente ficar alegre, é Deus que coloca. Ele fica dando um sinal para você lá no seu pensamento, falando, ó, o que eu tenho para você, ó, o que eu tenho para você, esperando você sacrificar. Então, não janta hoje não, você que já almoçou. Se você ouvir isso do que eu tô falando, porque não é eu, é Jesus que fazia jejum. Ele ficou 40 dias sem comer para Deus. Jesus curava as pessoas na rua. Jesus tinha muita sabedoria, meus irmãos, porque ele ficou, imagina, 40 dias sem comer, meus irmãos, isso é real, e ele não deixou escrito isso. É para obter, não só, sabe, meus irmãos, sabedoria de Deus, mas para se sacrificar para Deus. Isso é uma forma de sacrifício na carne para você ficar no espírito. Tá certo, meus irmãos? Não vou mentir pra vocês, porque não é eu, mas Deus tirou a ganância de mim. Por isso que eu tô revelando pra você, porque não adianta, exemplo, eu só vim aqui e falar assim, vou fazer uma oração pra você, você vai ser abençoado. Isso não é real não, meus irmãos. Você escuta, às vezes você fica esperando e não acontece, é por causa do sacrifício, tá certo? Fica um dia sem comer, umas horas sem comer, tenta ficar sem jantar, aí você vai dormir, aí quando você acordar, se você não resistir, você toma o seu café. Mas você vai ver a diferença, Deus vai abrir alguma sabedoria, vai te dar alguma coisa que você estava precisando na hora, meus irmãos. E você vai ver que é o poder de Deus, porque é você e Deus, tá certo? Eu não tô aqui para enganar ninguém não, mas não eu, porque é o Espírito Santo me usando. Não adianta eu falar para você, sabe, meus irmãos, vai para uma igreja. Não é assim que funciona. Você tem que entender as regras de Cristo. É o que eu tô aprendendo, tá certo, meus irmãos? O que o Espírito Santo tá me ensinando, Deus ele tá usando minha boca para passar para vocês, para que você não fique só ouvindo as coisas que estão no mundo. Você tem que ouvir o que Jesus Cristo deixou, as ordens dele, que é o nosso mestre.
Irmãos, isso daqui foi Jesus Cristo que deixou escrito para nós através do profeta Mateus. Está no capítulo 4, a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Você viu? Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo ele ficou sem comer esse tempo inteiro, 40 dias, mas era Deus fortalecendo ele. Eu sei que você já ouviu falar ou já pensou, se você ficar muito tempo sem comer, você passa mal. Mentira, meus irmãos. Não existe isso. Eu já fiquei 3 dias e como vocês podem ver, eu tô 24 horas. Eu não tô dizendo que eu tô forte na força do braço, mas eu tô forte espiritualmente. É Deus que tá dando essa sabedoria porque eu tô jejuando. Então, sabe, meus irmãos, não fica acreditando quando as pessoas disserem não, você não pode ficar muito tempo sem comer, é Deus que vai te dar um limite. Até porque, até o jejum, eu já ouvi, eu fui dentro da igreja eles queriam colocar um limite pro jejum, não existe, é você e Deus. Por exemplo, meus irmãos, quando você não está espiritual, o mal usa mesmo, usa as pessoas para te aconselhar mal, mas é inconsciente, não é em si as pessoas, mas é o mal usando, e aí ela fala, não, ou ele fala, não pode ficar muito tempo sem comer, não é isso, Jesus ficou 40 dias, quanto mais você sacrificar, meus irmãos, quanto mais você sacrificar, Deus ele vai te entregar, tá certo, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus queria entregar. Pode ir lá na internet, no YouTube, você vai ver que tem muita gente falando sobre jejum. Deus só está dizendo para você que é meu irmão, porque eu sou profeta, mas eu não posso sentar numa cadeira de ouro não, nem Jesus Cristo sentou, eu não sou melhor que você, eu estou jejuando para Deus ir abrindo minha sabedoria, para Ele me dar a sabedoria na internet, para vocês que estão vindo aqui, são meus irmãos, quando eu entrego o meu jejum, para todos vocês que estão me ouvindo, eu entrego para Deus fortalecer vocês espiritual, para que você possa logo receber o que você precisa, mas não deixa de sacrificar, jejua, meus irmãos, você vai ver a resposta de Deus na sua vida pela misericórdia de Cristo e do Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos?